quero falar com você que tá aí assistindo. Pô, dá uma moral pra gente que tá fazendo uma base pra comédia. A gente já tá com números bem legais nas redes sociais, mas no YouTube ainda tá caminhando, ainda tá devagarzinho. Então, pô, dá uma moral, se inscreve aí no canal, curte o vídeo de hoje. Ajuda a gente nesse trabalho de divulgar a comédia, de falar com todo mundo que trabalha, que faz essa arte da comédia, de fazer as pessoas rirem. Então, beleza, eu conto com a tua ajuda nisso pra gente poder crescer cada vez mais e trazer convidados mais... Agora eu queria entender a tua conexão com a comédia. Ah, cara, é triste, na verdade. É real. Vasco de novo, mano. Falou agora, não, a minha conexão... Porque assim, irmão, eu nunca sonhei em ser artista. A minha vida era totalmente diferente, mano. Literalmente diferente. Como eu te falei, eu vim de família pobre. Sim. E aí, toda família pobre é o quê? Crente. Porque... É meio padrão, né? não, todo crente, não fica bravo. Tu é crente, tu sabe que tu é pobre. Aí em Manaus tem os bairros de ricos chamados Ponta Negra e Vieira Alves. Tu não vê uma igreja evangélica no bairro desse. Não tem. Não tem. Não. Aí tem uns agora que de Manaus talvez vê e fala, não, na Ponta Negra tem a restauração. Só que a restauração, ela fica entre o Lírio do Vale e Santo Agostinho. E Lírio do Vale não é Ponta Negra. Então não é 100% de lá. E aí a gente... Eu sou formado em teologia. Eu sou formado em rede de computadores e parei no 5º período de ciência da computação quando eu acabei entrando no comédia. Eu sempre fui empreendedor, então eu fui camelô durante muitos anos. Camelô raiz, não que nem o Silvio Santos, camelô mesmo. Depois eu criei uma assistência de computadores. Depois eu abri uma loja de cosméticos. Nossa. E dava curso de automaquiagem para as mulheres. Caramba. Aí depois eu vendi tudo e abri um restaurante grande, na intenção de enricar ou empobrecer de vez. E aí eu empobreci de vez. Gastei todo o meu dinheiro, tive que vender meu carro, fiquei a pé na época, gastei o dinheiro da minha esposa na época, da minha sogra, da minha ex, todo, mano, foi... E aí eu entrei em depressão profunda, assim mesmo, eu tinha um prejuízo de mais de R$1.500 por dia, porque o restaurante era grande. Então assim, ó, de manhã ou um dia antes, a gente fazia um investimento comprando mercadoria, material, gastava 3.000, 3.500 e quando vendia 2.000, 1.800, 2.200. Então, todo dia tava tendo um prejuízo enorme. E aí eu entrei em depressão, passei 3 meses sem falar com ninguém. Caramba, isolado. E aí eu passei 1 mês sem falar com os meus filhos. E aí, no último dia de contrato, eu queria fazer as pazes com os meus filhos, de algum jeito. E aí eles assistiam muito o Whindersson e o Thiago Ventura. Aí eu falei, rapaz, eu vou fazer um show desse negócio aí, pra mim ter um assunto no outro dia pra falar com os meus filhos, né? E aí eu peço perdão deles e tiro minha vida no outro dia. Porque eu entrei mesmo numa depressão, por exemplo, todo dia, mano, eu ia pra Ponte do Rio Negro. Todo dia eu ia pra Ponte do Rio Negro. Eu só nunca me joguei porque eu não sei nadar, mas todo dia eu ia pra ponte. E aí eu marquei o show. Aí eu já tava ensaiando, né? Ligar pros meus filhos. O papai fez uma parada que nem o Whindersson. O quê? Pegou chifre? Não, eu fiz o show. E aí eu fiz o show. Marquei assim, chamei uns amigos, tudo. E conheci 2 comediantes que também queriam fazer a comédia. Então, ali nasceu a comédia Manauara. Nesse dia. E aí, uns dias antes, o meu amigo já tinha marcado um show. A gente foi fazer com ele. E aí depois fomos fazer no último dia de contrato do meu restaurante. E aí quando eu fiz o show, eu tive um estalo, assim. Foi como se eu tivesse descoberto o motivo que Deus me colocou na Terra, sabe? Caramba. Foi como se eu tivesse descoberto por que eu tô vivo. Por que eu tô no mundo. Então, eu falei, rapaz, eu vou fazer isso aqui pra sempre. Foi uma alegria, o show foi uma bosta. Eu fui ruim pra caramba. Não tem como ser bom na primeira vez. É meio difícil. Mas foi como se eu tivesse nascido de novo. Foi como se eu tivesse encontrado. Opa, é isso aqui que eu quero fazer. Não via nem como profissão. Mas é isso aqui que eu quero fazer pro resto da minha vida. Legal. Posso estar gaga, posso estar numa cama de hospital, eu vou estar fazendo isso aqui. E aí eu comecei a fazer. Eu até esqueci dos filhos. De novo. Passou-se, acho que umas 3 semanas, coincidentemente, a Secretaria de Cultura, em parceria com uma empresa privada de show, fizeram um concurso de stand-up. E eu, como um bom vascaíno, fiquei em 2º lugar. E aí eu não parei mais. Aí eu já fui atrás de fechar show. E aí eu fui estudar.
Então eu fui estudar mesmo o que era uma bom piada. vascaíno. Fui estudar o que era uma piada. Porque eu, naturalmente, fora dos palcos, por exemplo, eu sou tímido, eu sou introvertido, eu sou muito na minha. Eu sempre tive comentários ácidos, Aham. que é uma vertente da comédia. Sim. Trazer uns comentários, eu era aquele cara que os caras que quando queriam brigar comigo, eu dava uma resposta que os caras ficavam mais putos ainda. Aham. Porque eles não tinham resposta pra debater. Sim. Né? Tipo o que eu falei ainda agora do Zico, por exemplo, que eu falei. Não, claro que isso é uma zoeira. Claro que o Zico foi bom pra caramba. Só que eu gosto de cutucar e trazer uns argumentos a meu favor e o cara não tem os mesmos argumentos porque ele não tá preparado para aquele debate. Eu estudei, eu trouxe exemplos, eu faço. Então eu sempre fui esse cara Aham. de irritar os outros, de ter aqueles comentários, sabe, maldosos, de ter aqueles comentários assim, olhar e ter um pensamento rápido. E aí eu fui estudar realmente o que era comédia, fui saber o que era a preparação de uma piada, o que fazia riso, qual é o momento que as pessoas aplaudiam, por que as pessoas aplaudiam, ou por que riam. Aham. E aí, depois de estudar muito, a gente começou a fazer uma cena, eu e mais 2 comediantes em Manaus, e todos os outros comediantes em Manaus começaram com a gente. De algum jeito, a gente ajudou a fomentar a cena. Tem um comediante lá em Manaus chamado William de Oliveira, que ele usa uma frase que é o seguinte, que ele diz que a gente capinou a estrada para que eles pudessem correr. Então, assim, Legal. a gente fazia show em lugares, pô, Teve uma vez um caso de um bar que a gente foi fazer show, eu pedi água da mulher, ela disse que não tinha como dar água, pois só tinha natural. Real, isso é real mesmo, assim. Ela falou, não tem como dar água pra vocês porque a gente só tá com água mineral. Ué? Pra te Mas- ver. É porque não tinha da torneira pra dar pra nós. Então, Doideira. isso foi a nossa realidade de fazer show, de a galera não prestar atenção e a gente não desistir, continuar. Uhum. E aí foi crescendo. E aí hoje a Isso foi em que cena, 2016 começamos esse movimento. Tá. É algo bem recente ainda. E eu já consegui muitas coisas, tipo o Whindersson, por exemplo, que foi o cara que indiretamente foi por ele que eu comecei na comédia, Aham. porque meus filhos assistiam ele. Uhum. Ano passado, eu faço um festival no dia do meu aniversário, que é um festival de comédia em homenagem ao aniversário do Marcos Paiva. E ano passado ele era o convidado. Pô, Convidado especial. E aí eu contei esse texto e ele estava lá presente. Ah, E legal. aí, do nada, quando ele sobe pra fazer a parte dele, bate os parabéns pra mim e tal. Então, passou um filme naquela hora na minha cabeça. Eu até chorei, ele ficou zoando lá e tal. Mas foi emocionante pra mim aquele momento. Então, assim, eu entrei na comédia meio que de paraquedas, mano. Nunca fui artista, nunca quis ser artista. Se você perguntar pra qualquer comediante, todos eles vão dizer, mano, eu sempre sonhei, eu sempre fui engraçador na turma, eu sempre quis Sim, fazer é meio comum escutar isso aqui. Então, é o que eles falam, todos. Eu não. Eu era pregador, irmão. Eu era o cara que organizava a rede de jovens, o encontro, ministrava encontro com Deus, sabe? Aham. Eu era esse cara, mano, que não pensava em nada assim voltado pra arte, tá ligado? Eu era aquele cara conservador, de direita, que achava que artista é vagabundo e fumador de maconha. Eles são, mas não é só isso. Mas, então, eu era muito isso, assim. Nunca imaginei eu contando piada Aham. pra fazer a galera rir. E aí agora é minha realidade. Já fiz shows pequenos e já fiz shows para 2.600 pessoas. Caramba, mano. Quando eu fui o convidado especial do grupo chamado Os 4 Amigos, que fizeram lá em Manaus. Legal. E, cara, eu fui, tipo, antes do Thiago Ventura. Tipo, foi o elenco, aí eu fui antes do Thiago Ventura e foi satisfatório ser aplaudido de pé na minha Cara, terra por 2.600 pessoas, assim. Muito maneiro. Foi da hora demais, assim, mano. Então eu já vivi muita coisa e hoje, por exemplo, eu tô aqui, do outro lado do país, pra fazer show, Sim. entende? Relevante a ponto de estar sendo chamado pra um podcast, entende? Aonde nunca imaginei isso. Se falasse pra mim em 2015, 2014, ano que o Brasil perdeu de 7-1, e aí alguém chegasse comigo e dissesse, daqui a 10 anos tu vai estar no podcast no Rio de Janeiro. Eu nunca nem tinha pego avião, irmão. Caramba. Eu nunca tinha viajado, nunca tinha... Só a comédia pra fazer algumas Sim. coisas assim, entendeu? Com a gente. Então, algumas coisas acontecem na minha vida por conta da comédia. Uhum. Ano passado, o Vasco, não, um patrocinador do Vasco, não sei se pode falar o nome. Pode? A Viva Sorte me contratou
E eu tinha que fazer uma seleção ou sorteio ou alguma coisa. Aham. E aí eu tinha que escolher 10 torcedores. E aí seriam 3 dias de evento. O primeiro dia a gente ia para um bar beber com o Carlos Germano. Só isso. Só isso. Aí eu levei os 10 torcedores e ele tinha 1 hora pra nós. Aham. Carlos Germano, simplesmente o maior goleiro da história do Vasco, Sim. tinha 1 hora pra nós. E aí a gente ficou bebendo e podia tirar foto, podia fazer vídeo, podia conversar com ele, podia fazer pergunta. Durante 1 hora, ele era nosso. Nossa, se lá tivesse uma bola de futebol, eu ia fazer 1 hora ele ficar agarrando pênalti. E aí, no outro dia, eu tinha que pegar esses mesmos 10 torcedores, levar a um local onde o Carlos Germano já estaria, e a gente ia tirar foto com o Carlos Germano e com a taça da Libertadores, Caramba, que o maneiro. Vasco ganhou de 98. E lá o Carlos Germano entregaria os ingressos para esses torcedores que eu selecionei. E aí, no outro dia, eu tinha que chegar e fazer um vídeo com eles no estádio do Vasco. E depois o Vasco me chamou, eu fui lá no vestiário dos atletas. Porra, eu cheirei a cueca do Verrete. É mentira, não mentira isso aí. Era do Coutinho. E aí eu fui no vestiário dos caras, sabe? Mano, eu vi os caras de pertinho, assim, o Coutinho veio na minha direção, o Verrete assinou a minha camisa, e aí eu tremendo todo, e filmei a minha cara. Nossa. O Verrete aqui. E eu filmando aqui, eu não olhei. Quando eu fui olhar depois, eu tava filmando a minha cara, irmão. Caramba. Os jogadores passando, passou o Coutinho, passa o Ryan. Tu se filmando. E teve uma hora que eu já tava filmando, o Alex Teixeira passou. Pô, o único que eu consegui filmar foi o Puma. Nossa. E Puma. Era melhor ter filmado o juiz. E aí, eu tive que fazer tudo isso. E aí eu perguntei, eu vou pagar quanto? Fala, não, a gente tá te contratando, a gente vai... A gente que vai te pagar. A gente que vai te pagar. A gente só não pode pagar muito. Falei, mano, se você me der R$50 o dinheiro do busão, tá ótimo já. Não, e eu recebi um bom cachê pra algo que eu pagaria. E no final eu ganhei 2 camisas do elenco autografadas pelo elenco atual.